capítulo 4, versos de 1 a 17. Esther, capítulo 4, versos de 1 a 17. A palavra do Senhor diz assim, você pode continuar sentado, como você está. A palavra do Senhor diz, quando Mordecai soube tudo o que havia acontecido, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz, e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que tinha acontecido. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para Mordecai, para que ele pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia para Esther e colocasse Esther a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem para Mordecai: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença senão a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada a comparecer na presença do rei. Então, essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem o seguinte a Esther: não pense que por você estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para um tempo como este, que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem para Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E nós queremos ter um coração receptivo, mas muito mais do que isso. Queremos pedir, Senhor, que a tua palavra venha ao encontro do nosso espírito, trazendo direcionamento, trazendo, Senhor, uma condução clara e específica, trazendo renovo à nossa fé, trazendo esperança, Senhor, liberando sobre nós um decreto do céu, para que nós sejamos, Senhor, encorajados, fortalecidos, revigorados, Senhor, e animados pelo poder da tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E nós damos ao Senhor a glória e o louvor e dizemos a ti: fala, Senhor, porque nós, a tua igreja, queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Esther, como você sabe, ele fala de um tempo muito específico sobre o povo de Deus.
O povo de Deus, o povo judeu, estava sendo ameaçado de morte, perseguido. Você conhece a história da trama de Amã, que ficou muito enciumado com Mordecai, armou uma estratagema para destruir o povo de Mordecai. E você sabe da história de Esté, que foi uma mulher levantada como instrumento de Deus para a realização de um propósito muito específico. Eu entendo que Esther foi chamada para um tempo oportuno. E nós, a Igreja do Senhor, estamos vivendo um tempo específico, estamos sendo chamados para vivermos este tempo, cumprindo a nossa missão como igreja. A Bíblia diz que o povo de Deus estava numa perseguição, numa morte iminente. Havia um decreto selado pelo rei. O seu anel tinha marcado o decreto de que todo o povo de Deus seria exterminado e morto. Mas eu quero dizer para você que num tempo difícil, Deus levanta pessoas improváveis. Não pessoas preparadas, não pessoas muito qualificadas, não pessoas famosas, não pessoas que estão em evidência. Ele levanta pessoas como eu e você para fazermos algo que somente pela mão do Senhor é possível ser realizada. Deus escolhe uma menina que tem tudo para ser alguém amargurada. Uma moça órfã, uma moça criada longe do pai e da mãe por um tio ou primo, em algumas versões, cujo primo ou tio decidiu o destino daquela menina. Ela não teve o direito sequer de escolher com quem ela ia casar. Ela simplesmente foi retirada da sua casa em obediência e colocada num palácio para concorrer junto com outras moças, para casar com um homem que ela nem sequer conhecia, simplesmente porque ela entendia que havia sobre ela um propósito maior do que ela mesma. Irmãos, a igreja desses dias precisa entender que sobre ela paira, repousa um poder para cumprir um propósito maior do que a própria existência. Existe um poder do alto sendo liberado sobre a igreja neste tempo, para cumprir um propósito específico. Nós somos os improváveis a quem Deus vai usar. Os nossos joelhos são os joelhos improváveis que Deus vai usar. O nosso clamor é o clamor improvável de pessoas sem muita qualificação, pessoas sem muita proeminência, pessoas sem uma história de vida perfeita, mas que Deus vai levantar com armas poderosas neste tempo. E eu e você estamos vivendo um tempo de pessoas que vão discernir o que Deus está clamando sobre a igreja. Existe um clamor do Espírito sobre a igreja. Para cumprir propósitos de Deus, meus irmãos, Deus procura homens e mulheres que possam discernir o que estão vivendo. Olhe comigo o verso de número 4. A palavra do Senhor diz que um belo dia, Mardoqueu, ele rasga as vestes, ele começa a jejuar, chorar, e ele se coloca com roupas de pano de saco e cinza, verso 3. E no verso 4 ele chega, aliás, verso 3, ele chega até a porta do palácio, todo sujo, maltrapilho. E aí os eunucos que serviam a Esther vêm correndo dizer para ela: olha, o seu tio, ele está lá na porta do palácio, vestido de saco e cinza, chorando, angustiado. E Esther ouve aquela informação e diz o verso 4 que ela ficou muito, muito, muito aflita. Irmãos, algo tremendo estava acontecendo. Um homem que tinha um cargo muito conhecido no reino, um homem que transitava com liberdade no palácio, agora era um homem que não entrava no palácio porque ele não estava adequado àquele lugar. Ele estava vestido de pano de saco e cinza. Ele estava em pranto, em luto, em jejum, porque ele sabia que tinha uma sentença declarada sobre o povo dele. Meu irmão, quando a gente sabe que o reino do Espírito declarou uma sentença sobre a igreja, a gente não pode ficar do mesmo jeito. A gente não pode andar da mesma maneira. E aquele homem se vestiu com aquelas roupas de saco de cinza. E aqueles eunucos preocupados contaram para Esther. E Esther não discerniu o que estava acontecendo.
A Bíblia diz que ela fica tão aflita, verso de número 4, que a rainha começa a mandar roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse adequadamente. Mas o texto diz, porém Mordecai não aceitou. Irmãos, tem muita gente na igreja que está olhando a situação do povo de Deus e está achando que o problema é externo. Está achando que o problema é roupa. Está achando que o problema é inadequação. E não é. O problema é muito mais sério do que o que a gente está vendo. Esther só conseguia ver a desonra da roupa. E a única resposta que ela deu para Mordecai foi: toma uma roupa melhor. Tem crente que está achando: não, vai ficar tudo bem. Tudo vai ser melhor. E não está discernindo o tempo que está vivendo. Não tem a ver com questões exteriores. Tem a ver com questões espirituais que o reino de Deus está batalhando nos céus. Irmãos, nesses dias nós vimos uma notícia, eu sei que você viu também, no jornal O Tempo. Pilotos de avião aqui no aeroporto de Confins. Quem viu essa notícia? Vendo luzes giratórias, aleatórias, que não conseguem ser captadas no radar. Eles conversando entre si com a torre de controle, dizendo assim: olha, não são aviões. São luzes muito rápidas que giram no céu durante as madrugadas. Irmãos, existe uma batalha sendo travada nos céus do Brasil. Não tem radar humano que vai captar isso, irmãos. E a gente está achando que está tudo bem. Não tem a ver com roupa. Esther, igreja, não é roupa. É algo mais profundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preocupação sem entendimento vira aflição inútil. Esther se preocupou sem entender o que estava acontecendo e ficou aflita por causa de roupa. E por isso a arma que ela usou foi humana. Deus não quer colocar nas nossas mãos armas humanas, e sim armas espirituais. Armas que são poderosas nele. E quando ela percebe com a negativa de Mardoqueu: eu não vou usar isso, não é esse o problema. Verso 5. Então ela se posiciona: eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo. Eu preciso entender por que o meu tio está desse jeito. Por que ele está em clamor, por que ele está em súplica. Eu preciso me aprofundar. Verso 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que o rei tinha escolhido para servir a Esther, e lhe ordenou que fosse até Mordecai, para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Irmãos, a gente precisa se levantar para entender o tempo que a gente está vivendo. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas 12:32, que havia uma tribo de Israel, chamada tribo de Isacar. Eles eram aqueles que sabiam discernir o tempo, para saberem, diz o texto de 1 Crônicas 12:32, para saber o que Israel devia fazer. Dentre 12 tribos, existia apenas uma tribo com 200 homens. 200 homens levantados e que entendiam, chefes sobre os seus irmãos, que conseguiam discernir o tempo que viviam e o que deviam fazer. Não basta saber o que estamos vivendo, temos que saber o que fazer no tempo que estamos vivendo. Deus está levantando sobre nós um tempo de discernimento sobre a igreja. Irmãos, e a Esther, verso 8, no final vai dizer que Mordecai pediu a Ataque que mostrasse para Esther a cópia do decreto contra o povo de Deus, e que colocasse Esther a par de tudo, a fim, preste atenção nisso, a fim de que ela fosse até o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença suplicasse em favor do povo dela. Tudo o que está acontecendo, Esther, está acontecendo com um propósito: que você entre em processo de intercessão. Vá até a presença do rei e suplique pelo povo que está sendo perseguido e prestes a morrer. Irmãos, Deus está levantando sobre a igreja um tempo muito específico. É tempo como nunca de voltarmos para a oração, para a intercessão,
para o joelho no chão, para as lágrimas nos olhos, para o clamor nas madrugadas, para o clamor no monte, para o clamor na semana, para o jejum em família, para o jejum sozinho. Nós precisamos ir até a presença do Rei para interceder em favor do povo dele, a fim de que aquele decreto não se cumpra. Deus pode livrar. Você precisa interceder pelo povo de Deus junto ao Rei. Interceder pelo povo de Deus junto ao Rei. Interceder pelo povo de Deus junto ao Rei. É tempo, igreja, de intercessão. O problema, irmãos, é que quando Deus levanta a igreja para interceder, num mundo de 1.000 pessoas, você vai encontrar 5 que oram. Você vai encontrar 10 que se levantam para interceder. Sabe por quê? Porque a intercessão é algo que exige sair da zona de conforto. É algo que exige esforço. É algo que exige posicionamento. É algo que muitas vezes cansa. Porque a intercessão não tem a ver conosco, tem a ver com um propósito maior do que nós. E a Bíblia diz que Esté, quando ouviu aquela palavra sobre o propósito dela, olha a resposta de Esté, verso de número 10. Acompanhe comigo, por favor, querido. Quando ela ouviu aquela situação, ela respondeu assim: então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem para Mordecai: olha, todos os servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que qualquer homem ou qualquer mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte. Irmãos, ser chamado para intercessão muitas vezes vai gerar medo. Tem gente que fala assim: eu não vou não entrar nessa batalha espiritual, porque se eu entrar na batalha espiritual, eu vou ter retaliação do inimigo. Quem já ouviu isso? Eu vou ter retaliação do inimigo. Tem gente que fala assim: mas e se eu entrar nessa batalha e eu não for adequado, se eu for insuficiente, se eu não souber orar, e se Deus não me der estratégia, e se eu acabar morrendo por causa desse propósito? Foi o que Esté pensou. Se eu for até lá, todo mundo sabe que eu posso ser morta. Mas, irmãos, intercessão vai além da nossa própria vida. Vai além de nós mesmos. E Esté entendeu que ela estava sendo chamada. Deixa eu dizer uma coisa. Homens podem não nos chamar, mas quando o rei chama lá do céu, quando ele conclama a igreja, não importa o que pode acontecer, a gente simplesmente se posiciona e ora. É interessante porque ela não tinha sido chamada pelo rei da terra, mas ela estava sendo conclamada pelo rei do céu. Não espere um pastor te chamar para orar, não espere a sua irmã te chamar para orar, o seu cônjuge, o seu pai, o seu parente, não. Deus está clamando para a igreja, é tempo de orar, é tempo de orar. E é interessante, irmãos, porque se a gente não se posicionar agora, essa realidade de morte que está ao nosso redor, se a gente for omisso nesse propósito, o ser omisso, não orar, não vai nos livrar do que está decretado sobre as nossas vidas. Olha o verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim: as palavras foram transmitidas a Mordecai, as palavras de Esté. Verso 13. Então Mordecai pediu que dissessem para Esté: olha, Esté, não pense que por você estar no palácio real, você será a única entre todo o povo de Deus que conseguirá escapar. Você entendeu isso? Ah, mas eu não quero me envolver. Ah, mas intercessão não é para mim, acordar de madrugada não é para mim, orar na semana não é para mim. Ah, meu Deus, deixa disso, é melhor eu fazer outra coisa. Não, Deus vai levantar outra pessoa. Ah, eu não posso fazer nada, eu só sou um. Não, isso vai me trazer problema. Não pense que se nós como igreja não nos posicionarmos, nós seremos os únicos que não seremos alcançados por esse decreto. A gente precisa se posicionar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. No reino de Deus não pode haver neutralidade. No reino de Deus não tem como ficar sem se posicionar. Ou você está com o Senhor ou não está com Ele.
Neutralidade lá fora, aqui dentro é uma guerra contra o mundo espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra homens ou mulheres, é contra principados e potestades que se levantam nesse mundo tenebroso. E a igreja por muitos anos ficou achando que estava num playground, mas descobrimos que nós estamos em uma guerra. Uma guerra. Sabe, Provérbios 24, 11, 12 diz assim: livre os que estão sendo levados para a morte, salve os que cambaleiam para a matança. Mas se você disser, nós não sabíamos de nada, será que aquele que pesa os corações não perceberá isso? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo e não pagará a cada um segundo as suas obras? Não adianta dizer, mas eu não sabia, mas eu não percebi, mas eu não entendi. Deus contempla todos nós do alto dos céus. Ele olha e vê. Irmãos, tem uma palavra sobre a igreja do Brasil. Ore, busque, clame, jejue, interceda. Não permita que você fique no sono da indolência. Como nós ouvimos quinta-feira passada, já é hora de despertarmos do sono. E a palavra do Senhor diz que Deus espera que nós nos posicionemos. Porque participar dos propósitos de Deus, meus irmãos, é uma grande honra. Diga, é uma honra. Meu irmão, eu fico imaginando quando a gente está ali de joelhos orando. E aí de repente os céus estão contemplando e dizendo assim, tem um guerreiro meu lá embaixo intercedendo. Eu conto com você, Vânia, continua orando. E aí de repente o seu nome é lembrado quando o Senhor passa em revista o povo dele. E o Senhor diz, olha, outros dormiram, mas ele não dormiu, ela não dormiu, ela esteve ali em clamor, em intercessão, e tudo isso sobe como aroma agradável ao Senhor. Sobe como incenso na presença dEle. Irmãos, que privilégio é quando o Rei nos comissiona para algo e nós discernirmos essa comissão e nós entendemos o propósito e nós dizemos, Deus, conta comigo, eu vou estar contigo, Senhor, nesse propósito. Irmãos, isso é extraordinário. E que privilégio a igreja do Senhor tem nesses dias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se nós não fizermos nada, verso de número 14, o Senhor levanta outro. Olha o que o verso 14 diz, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para o povo de Deus. Sabe, irmãos, eu não quero perder o tempo da visitação do Senhor. Eu não quero perder o tempo da visitação do Senhor sobre chácaras. Eu não quero perder o tempo da visitação sobre a minha casa. Eu não quero perder o tempo da visitação sobre o ministério que o Senhor confiou a nós. Eu não quero perder, mas eu quero ouvir os céus declarando, é o tempo, igreja, é o tempo, igreja. Levanta a igreja, ajoelha a igreja, ora a igreja. Eu quero ouvir a voz do alto dizendo, chegou a hora, se posiciona. Eu não quero ver Deus fazendo o que Ele fez com Saul. Saul, eu te escolhi. Saul, eu tomei você da sua tribo, a menor tribo de Benjamim. Eu te coloquei como rei. De repente Saul não faz a coisa certa e Deus tem que tirar o reino dele e dar para Davi. Irmãos, eu não quero que Deus faça conosco o que Ele fez com Eli. Porque Eli não discerniu o encargo profético que ele tinha, não apenas para os de fora, mas para dentro da sua casa. E Deus toma aquele ministério profético e levanta um menino, Samuel. Porque Eli perdeu o discernimento espiritual, irmãos. Eli perdeu o tempo da visitação sobre a casa dele. E Deus fez uma palavra, uma promessa. Eli, nunca haverá alguém que reine e que seja sacerdote na minha presença. Eu vou exterminar todos da sua casa. Meu Deus, quem foi Eli? O privilégio de ser um profeta de Deus. Eu não quero ser como Eli. Que Deus precise levantar um Samuel que ouça a voz de Deus, porque o profeta velho não consegue mais ouvir. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais.
Que nós não sejamos profetas velhos, crentes velhos, pessoas acostumadas com a igreja, acostumadas a vir para a casa do Senhor. Desimpede os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos discernir a Tua voz, entender o Teu tempo, ouvir o Teu direcionamento, receber do alto os Teus decretos. Eu não quero ser como Judas, irmãos, que andou com Jesus 3 anos e meio, que andou tão perto, viu tantos milagres, viu tantos prodígios, mas teve que ser substituído por um Matias. Por quê? Porque perdeu o amor, o prazer, o propósito, o discernimento de estar no reino de Deus. Que em nome de Jesus nós não percamos nada que os céus têm para nós. Nada. A falta de posicionamento não afeta só o ministério que Deus nos confiou. Não afeta só a nossa salvação. Olha o que o texto diz, verso 14, o final do texto. Se você não se posicionar e ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para o povo de Deus. Mas você, Esther, e a casa do seu pai perecerão. Meu Deus. Às vezes a gente acha que não se posicionar tem a ver somente com a gente. E Deus está dizendo, não, não tem a ver só com você. Tem a ver com toda a sua família. Se você não se levantar como igreja nesses dias, a sua família pode perecer. A sua casa pode perecer. E eu declaro que a nossa família não vai perecer. A nossa casa não vai perecer. Nenhum daqueles que estão conosco vão perecer. Porque o Senhor há de levantar um avivamento dentro das nossas casas. Um fogo que queima nos nossos corações. Olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Mente completamente rendida à palavra, ao trono de Cristo. E nós vamos ser encorajados, encaminhados. E nenhum de nós vai se perder, porque a igreja se posiciona nesses dias. Aleluia. A reflexão que eu quero que você faça comigo hoje é o final do verso 14. Leia comigo, o texto diz assim: Esther, quem sabe não foi para um tempo ou uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Aquela menina órfã, aquela menina que renunciou à sua própria vontade, agora ela era uma rainha. E agora, diante daquele caos que o povo de Deus enfrentava, diante de uma sentença de morte sobre o povo de Deus, o seu tio pergunta a Esther: quem sabe não foi para um tempo como este? Irmãos, foi sim para um tempo como este que eu e você fomos colocados sobre essa terra. Não nascemos na geração errada, não estamos no tempo errado, nós estamos no tempo certo, porque existem pessoas que vão se posicionar para clamar, buscar até que o Senhor estabeleça o Brasil como objeto de louvor sobre essa terra. Para um tempo como este, eu e você estamos aqui hoje. Você que está em casa foi comissionado para um tempo como este. Deus está nos levantando para uma conjuntura como essa, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja, encorajando a igreja, dando a ela fé e ousadia para fazer o que nunca fez antes e viver o que nunca viveu antes. Sabe, querido, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu quero dizer que nós estamos vivendo dias difíceis. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Olha o que Paulo diz: serão tempos em que os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão orgulhosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemadores contra Deus, desobedientes a pai e mãe. Os homens serão ingratos, sem afeição natural, ímpios, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Será que nós não estamos vivendo esses dias difíceis? A Bíblia diz em Mateus 24:12 que os últimos dias seriam marcados por frieza espiritual. Diz que neste tempo, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade,
o amor de quase todos haveria de se esfriar. Será que nós não estamos vivendo um tempo como esse? Irmãos, a gente olha para uma guerra na Ucrânia. Nos primeiros dias a gente fica impactado, a gente chora, a gente ora, a gente clama. Mas já tem meses que a guerra está lá e ninguém mais faz nada. Parece que ficou normal ver pessoas morrendo. Ficou normal ver as vidas sendo ceifadas. A gente vê notícias de crianças sendo mortas, abusadas, idosas sendo abusadas, mulheres e homens sendo espancados, e a gente age com normalidade. O amor está se esfriando, irmãos. Será que nós não estamos vivendo um tempo como esse? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10:5, que os últimos dias serão marcados por sutilezas. O texto diz: as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Será que não estamos vivendo um tempo como esse, irmãs? Irmãos, quantos aqui assistiram um vídeo de uma reunião particular? Eu tenho a impressão que foi por algum aplicativo de encontro, de Zoom, Meeting, eu não sei, Google Meet, do pessoal que foi eleito, e o Genuíno falando claramente com a entrevistadora essa semana, dizendo: olha, nós temos que trabalhar com a igreja de maneira discreta, porque senão eles vão achar que nós estamos perseguindo ela. Mas nós vamos começar taxando a igreja, colocando impostos sobre a igreja. Depois nós vamos começar mudando as ideias das pessoas da igreja, porque eles são maniqueístas. E nós vamos mudar o pensamento deles, mas de forma gradual, para que eles não achem que a gente está perseguindo eles. Irmãos, a gente assistiu. Quantos assistiram? Foi essa semana. E a entrevistadora dizia: temos que fazer isso mesmo com a igreja. E está todo mundo achando que não vai mudar nada. Irmãos, foi para um tempo difícil como esse que Deus levantou a mim e a você sem medo, sem intimidação, sem achar que vamos ser destruídos. Até podemos ser perseguidos, mas não seremos destruídos. Podemos ser abatidos, mas não vamos ser exterminados, porque sobre nós repousa o poder do Espírito Santo de Deus. E quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Aleluia! Não importa o que se levante contra o conhecimento de Deus. Não importa. Nós vamos estar aqui para dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus, temos vivido um tempo difícil. Mas muitos não estão percebendo. Irmãos, na segunda-feira, né, Jailton? Segunda-feira você teve o sonho. Segunda para terça, domingo para segunda. Começamos o clamor nas madrugadas na segunda. No domingo para a segunda, o Jailton teve um sonho, muito parecido com o sonho que a Maiane teve há 2 meses atrás. No sonho, o Jailton via um grande muro, né, Jailton? E em cima do muro um anjo com uma trombeta. E ele anunciava. Fala mais alto, Jailton, eu não escuto, né? Olha para você ver, gente, um muro com uma portinha, de um lado era um abismo muito escuro, e do outro era claro. E o anjo com a trombeta anunciando. Sim. Sim, as pessoas se ajoelhavam glorificando a Deus, mas ele falava sobre a volta de Jesus, e ele dizia assim: todos tiveram oportunidade, uma chance de se preparar, mas não quiseram, e eu estou voltando. Irmãos, na madrugada que a gente começou o jejum e a oração, às 3 horas da manhã. Há 2 meses atrás, a Maiane teve um sonho muito parecido. Ela me mandou mensagem: Deus abençoe Maiane, dizendo: olha, eu sonhei, você anunciava na igreja, Jesus está voltando, e as pessoas punham a mão nos ouvidos e cantavam.
sem querer ouvir. E Deus dizia, a oportunidade veio a todos. Irmãos, Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, virá um grande mover do Espírito sobre a igreja. E nós vamos fazer parte dele, porque nós vamos dormir como os demais não, irmãos. Nós vamos ser levantados com discernimento para esse tempo difícil que nós vamos enfrentar. Mas depois o Senhor vai derramar uma glória poderosa sobre a igreja. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a lutar. Será, querido, que não foi para um tempo como este, que você foi colocado como rainha? Aí você olha para mim e diz, mas pastor, eu não sou rei nem sou rainha. Será que eu sou também levantado para esse tempo? Eu quero te provar que você é rei e rainha. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Porque você foi colocado como rei e como rainha de Deus para um tempo como esse. Apocalipse 1, versos 5 e 6 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. O que Deus nos fez, irmãos? Reis e sacerdotes. Para um tempo como esse, uma igreja sacerdotal está sendo levantada, uma igreja de reis e rainhas que foram constituídos para o nosso Deus e Pai, está sendo levantada para um tempo como este. Eu posso te garantir, meu irmão, que nós somos levantados para a intercessão e para o posicionamento em favor do povo de Deus. Mas então como que nós vamos lutar? Nós vamos lutar com armas espirituais. Olha o verso 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Verso 16. Vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam durante 3 dias, nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Irmão, você entende que o povo de Deus tinha um decreto de morte sobre eles. Um decreto humano, de um governante. Mas eles não foram brigar com armas humanas e armas carnais. Quando o povo de Deus é levantado, ele não luta com armas humanas, ele luta com armas espirituais. A Esther, rainha, não foi primeiro falar com o rei. Ela foi primeiro falar com o rei. Ela foi primeiro jejuar. Ela foi primeiro orar. Por que você sabe que ela estava orando, pastora? Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa. O que é jejum? É quando você se abstém de alimento aliado à oração. Se você só para de comer, isso não é jejum, isso é dieta. Isso é jejum intermitente, isso é restrição alimentar. Para ser jejum, tem que estar aliado à oração. E aquela mulher disse, olha, não somente eu vou orar, mas eu creio que todas as minhas servas vão orar também e vão jejuar. Irmão, preste atenção, tem gente achando que oração e jejum é pouca coisa. Irmãos, a oração e o jejum é uma bomba, é uma dinamite no reino espiritual. A oração e o jejum movem circunstâncias. A oração e o jejum operam livramento. A oração e o jejum é mais poderosa do que uma Magno 44, do que uma... Me ajuda aí, irmão, que é quem conhece de arma, que eu não sei nada. Vixe, meu Deus, não sei nem falar esse nome aí. KMG 42, é isso? Misericórdia. Do que uma bazuca. É muito mais relevante. Tem gente achando que tem que fazer coisas aqui na terra. E eu quero dizer que tem que fazer coisas lá no céu. A gente tem que buscar lá do trono. A Bíblia diz que quando Daniel estava ali orando, aqueles 21 dias, pela cidade, pela nação, pedindo perdão pela nação, buscando arrependimento pelo povo de Deus. Irmãos, eu acho isso muito louco. Como que um homem dentro de casa discerne o tempo que o povo de Deus está vivendo. Chegou o tempo, encerrou o tempo do cativeiro. E o povo não está entendendo, mas eu entendi.
E aí ele em casa, sozinho, ele se põe de jejum e oração por 21 dias, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É como se a Sara fosse Daniel, Sara. E aí a Sara discerniu o que o Brasil está vivendo. Mas ninguém está percebendo. Aí a Sara fala, peraí, eu vou jejuar e orar. Porque eu sei que quando eu jejuar e orar, os céus vão se mover pela nação. Agora você imagina a igreja inteira orando e jejuando. O que Deus não vai fazer de lá dos céus e liberar sobre o Brasil. E Daniel ficou ali jejuando e orando. E diz a Bíblia que enquanto ele jejuava e orava, houve uma batalha nos céus. Houve uma batalha. O anjo de Deus foi travado ali numa guerra espiritual. E a palavra diz que quando o anjo traz a resposta, ele fala, olha, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu já enviei a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mas não existe criatura demoníaca que impeça a vitória de Deus chegar no povo dele, irmãos. Se a gente se posicionar para orar, a vitória vem. E é interessante que ela começa a orar. Eu quero te encorajar nessa noite. Ore mais. Ore o dia inteiro. Ore na hora que você está entrando no banheiro, na hora que você está saindo do banheiro. Ore na hora que você vai buscar sua comida. Ore na hora que você está indo para o trabalho. Ore na hora que você está voltando do trabalho. Ore às 3 da manhã. É tempo de orar sem cessar. E quando a gente move ali no reino espiritual, aí sim, o reino espiritual enche a gente de fé. Enche a gente de ousadia. Enche a gente de coragem. Você recebe isso? Enquanto nos movemos no Espírito, o Espírito de Deus enche a nossa vida de fé, ousadia e coragem. Olhe comigo o verso de número 10, no finalzinho dele. Olha o que o texto diz. Então, Esther falou com Ataque e mandou que lhe entregassem a seguinte mensagem. Aliás, final do verso 16, errei aqui, irmãos. Verso 16. Finalzinho. Depois que eu jejuar, eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morri. Se eu tiver de perecer, pereci. Irmão, quem era a Esther que antes estava dizendo assim, não, Mordecai, você sabe, todo homem e mulher sabe que se for até a presença do rei, sem ser chamado, é sentença de morte, ou seja, eu vou morrer, eu não quero. Mas quando ela começou a orar e jejuar, ela foi transformada numa gigante. E ela perdeu todo o medo. E aí ela diz, olha, eu vou jejuar e vou orar. E depois disso, se eu tiver que morrer, morro. Quem está disposto a isso? Aí a mão já não levanta tão facilmente, né, irmãos? Aí a mão já fica aqui travadinha, né? Mas a gente tem que estar disposto a isso. Se tiver que morrer, morri. Em nada eu considero a minha vida como preciosa, disse Paulo em Atos. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Qual foi o chamado para Esther? Intercessão. Qual é o chamado da igreja? Intercessão. Então, em nada nós vamos considerar a nossa vida como preciosa, contanto que a gente cumpra a carreira e o ministério que nós recebemos do Senhor, pelo bem da nação, pelo bem da nossa casa, pelo bem da nossa família, pelo bem do povo de Deus. Se tiver que morrer, a gente morre. Só ouvi um amém da Margarete. Gostei, Margarete, estamos juntas, né? Amém, glória a Deus. Então, como é que nós vamos fazer para cumprir esse propósito, irmãos? Primeira coisa, diga oração e jejum. Segunda coisa, sabedoria para agir. Preste atenção. Quando Esther ficou sabendo dos planos do inimigo contra o povo de Deus, ela não foi fazer nada. Ela não foi bater boca no Face, ela não foi reclamar no Instagram, ela não foi brigar com a família, ela não foi bater boca com o vizinho, ela não foi mandar o WhatsApp com fake news, ela não fez nada disso. Ela foi fazer o quê, irmãos? Orar e jejuar. Ou seja, não é para a gente fazer nenhuma outra coisa. É para a gente orar e jejuar. Ah, mas eu estou até aqui, eu tenho que bater boca. Não, você não tem, você tem que orar e jejuar. Ah, mas eu quero postar umas verdades lá para todo mundo ver. Orar e jejuar. Seja sábio para agir. Confie que Deus está trabalhando em favor do povo dele. Quando aquela mulher começou a orar, diz a Bíblia, que ela fez um jantar, você conhece a história,
Primeiro jantar ela não pediu nada. Segundo jantar ela não pediu. Mas aí o que aconteceu? Entre um jantar e outro, diz a Bíblia que o rei foi dormir na sua cama real, no seu colchão maravilhoso, tudo igual a todos os dias. Mas o capítulo 6 diz que naquele dia, quando ele deitou, verso de número 1 do capítulo 6, o rei simplesmente não conseguiu dormir. Irmão, preste atenção, quando a gente se move no mundo espiritual, o mundo espiritual se move em nosso favor. Quando a gente anda pelo Espírito, o Espírito de Deus faz a obra dele completa aqui na terra. O rei não conseguiu dormir. E ao não conseguir dormir, ele resolveu fazer uma boa leitura durante a madrugada. E diz a Bíblia que ele achou livros. E nesses livros de crônicas, estavam registrados, aliás, o livro dos feitos, dos grandes feitos. E ele achou, no livro dos feitos memoráveis, um escrito sobre Mordecai. Aquele Mordecai, que estava de pano de saco e cinza. Aquele Mordecai que estava de luto, jejuando, chorando e clamando, sem querer regalia, sem entrar no palácio, apenas sofrendo pela condição do povo de Deus. Aquele Mordecai. E o rei começou a ler e falou assim, peraí, eu vi que o Mordecai um dia descobriu que 2 homens iam me matar. Quem honrou Mordecai? O que foi feito a ele? E o rei não conseguiu dormir. Você está vendo? Não precisou Esther fazer nada. Porque Deus já estava trabalhando em favor do povo dele. Esse entendimento tem que estar sobre a igreja. Quando nós oramos, o rei está trabalhando em nosso favor. O rei eterno está movendo em nosso favor. Não precisamos ter medo, porque o rei dos céus é Senhor sobre os céus e sobre a terra. E aí o rei decidiu que ia honrar Mordecai. Chamou Amã e disse, Amã, o que é que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar? O Amã, tadinho, achando que era para ele, falou assim, olha, põe as suas vestes reais, coloca um anel no seu dedo, coloca ele sobre o cavalo do rei, passeia com ele pela cidade. E aí o rei disse, pronto, você vai pegar tudo isso que você falou e vai fazer com Mordecai. O Amã ficou doidinho, porque ele odiava Mordecai. Ele tinha construído uma forca no quintal da casa dele para matar Mordecai. Ele ficou tão nervoso, tão nervoso. E aí chegou o segundo jantar. E no segundo jantar, o coração do rei já estava preparado por Deus para ouvir o que Esther ia falar. E a Esther conta tudo. E ela começa a interceder. E ela fala sobre o decreto sobre o povo de Deus. E o rei se levanta e diz assim, não, ninguém vai matar vocês não. Eu vou fazer um outro decreto. E esse outro decreto vai dizer que vocês podem se defender, que vocês podem pegar em armas e guerrear e pelejar contra o inimigo. Vocês não vão morrer. Irmãos, e o Amã fica tão nervoso que vai para a casa dele e se enforca na própria forca que ele tinha construído para Mordecai. Você está percebendo? Deus desbaratou o inimigo do povo dele, sem que o povo dele sequer colocasse a mão sobre Amã. Meu Deus, Deus é poderoso para desbaratar o inimigo, tirar ele do lugar de glória, colocar ele aonde o Senhor deseja, porque Deus faz o que homem nenhum faz. Mas a nossa confiança precisa estar diante do Senhor. Para terminar, eu quero te fazer 2 perguntas. Hoje você tem uma escolha. Ou você vai continuar apático, inerte, diante do decreto do mundo espiritual que há sobre o povo de Deus. Ou você vai se deixar usar como instrumento nesse tempo de frieza, nesse tempo de perseguição espiritual, nesse tempo de guerra espiritual. É interessante, porque Esther, ela fez exatamente o contrário de Vasti. Vasti foi a primeira esposa de Assuero. O rei mandou chamar Vasti e ela não foi. O rei não mandou chamar Esther e ela foi. Porque Deus está esperando pessoas com iniciativa,
Quem você vai ser? Um Vasti, uma Vasti ou uma Esther? Que vai se levantar com ousadia para proclamar que o Senhor é Deus no céu, mas também é Deus sobre a terra. Fique de pé no seu lugar. Fomos chamados para lutar pelo povo de Deus. Fomos chamados para lutar pela nossa parentela, pela nossa família. Fomos chamados para um tempo como este, como reis e rainhas, colocados para reinar sobre a terra. Nós estamos sendo conclamados a nos levantar em intercessão, em favor daqueles que hoje estão na iminência de sofrer um dano muito grave. E o Senhor está contabilizando os seus valentes. Os guerreiros se levantam. Os guerreiros se levantam. Nessa hora, meu irmão, não é tempo de cochilar. Não é tempo de estar desacordado, desapercebido. É tempo de discernimento. É tempo de entender o modo de fazer as coisas. É tempo de entender o tempo que nós estamos vivendo. E não desanime. Não se sinta desmotivado. Abra sua boca e ore. Abra sua boca e clame. Não importa o que está ao seu redor. Deus está trabalhando. O reino espiritual está se movendo. E nós, a igreja do Senhor, veremos o fruto do mover sobrenatural do reino de Deus sobre a terra. Promessas ainda vão se cumprir. E nós veremos a bondade do Senhor sobre o Brasil. Pai, que nessa noite, Senhor, se levantem homens e mulheres como Esther, comissionados para a intercessão, comissionados para suplicar em favor do povo de Deus, comissionados e dispostos a jejuar, a orar, e se necessário for, até a morrer. Se morrer, morri. Porque nós vamos ouvir o teu chamado, Senhor, e vamos dizer sim ao teu chamado, sim a essa convocação, porque o Senhor é rei sobre tudo, rei sobre todos, rei. Rei, você pode dizer isso aí no seu lugar. Tu és o rei, Senhor. Dani, tem como a gente cantar aquela música? Tu és o rei, ninguém pode negar. Você pode puxar, por favor? Você vai estar orando aí no seu lugar. Ninguém pode mudar. Eu creio, Jesus. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Oh, Jesus, ruja sobre o Brasil, Senhor. Ruja sobre a nossa nação. Levanta-te do teu trono, Senhor, e brada contra os nossos inimigos, Senhor. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Ninguém pode mudar. Declare, Ele é o leão da tribo de Judá. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão,
barreiras se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Oh, Jesus, você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar e pedir: Senhor, ruge nesse lugar. Ruge, Senhor. Ruja o leão. Sim, Deus. Ilumina a escuridão. Que Ruja ruja o leão. Que ruja o leão. Ilumina a escuridão. Que ruja o leão. Sim, Deus. Ele é Claro, tão claro, seu brilho é maior. Claro, tão claro, seu brilho é maior. Claro, claro, tão claro, seu brilho é maior. Maior que as trevas, maior que tudo. O brilho dele vai se acender sobre o Brasil. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor está raiando sobre ti. A luz dele é muito maior que a luz do sol. É, meu Deus, que a luz do sol. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, cujo brilho é maior do que tudo. Senhor, nós respondemos ao teu chamado e somos aqueles chamados para esse tempo, para viver o cumprimento de cada uma das tuas promessas. Aleluia. Jesus te abençoe, meu irmão. Um filho teu não foge à luta. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Levante suas mãos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pedimos ao Senhor que a tua graça, a tua fidelidade, a tua misericórdia se revele em cada dia mais sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Senhor, levantando-nos em poder e graça, ungindo-nos e capacitando-nos, enchendo-nos de fé, de coragem, de ousadia e de esperança, e proclamando as virtudes do Senhor, porque nós fomos chamados para este tempo, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, redentiva do nosso amado Jesus, que a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre nós, a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.